Irmãos, abra sua Bíblia em Romanos 1,17. Romanos 1,17. Não só de pão viverá o homem. Já? Romanos 1,17, está lá já? Estevão está lá? Vamos lá? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Pai, o nosso assunto é fé. E a gente precisa de verdade entrar numa dimensão profunda de fé. Ajuda-nos, Pai. Perdoa o nosso pecado e limpa o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. É uma palavra que também lancei ontem, irmãos, foi homens em avivamento. Nós queremos homens avivados do Espírito. Irmãos, um homem avivado faz uma diferença profunda. Um homem quebrantado faz uma diferença profunda. Um homem cheio de Deus faz uma diferença profunda. Homens em avivamento. Amém? Irmão, nós estamos falando sobre fé, é o nosso assunto. Eu só penso sobre fé, falo sobre fé e pratico a fé. E amados, nesse tempo novo que Deus nos trouxe, nos fez entrar, a gente precisa entrar numa dimensão que a gente nunca viveu antes. E nós vamos ser testados, queridos. Vamos ser provados sobre a questão da fé. Se nós vivemos aquilo que nós estamos ouvindo, no caso meu, até da apóstola, se nós vivemos aquilo que nós pregamos. A apóstola tem falado sobre cura, né, irmãos? Sobre saúde, sobre cura. Eu já contei aqui quinta-feira e ontem com os homens, quer dizer, talvez você já tenha ouvido, mas a experiência foi tão forte que eu preciso contar. Para mostrar que nós temos que viver aquilo que nós ensinamos. Terça-feira estive aqui na igreja, vendo umas coisas, voltei para casa, almocei, deitei um pouco, me deu uma profunda dor de barriga, fui para o banheiro, eu estou resumindo. Mas minha mulher estava acabando de tomar banho, é isso assim? Hã? E de repente eu comecei a me sentir mal assim, não sei, no caminho. E eu me lembro que eu sentei no vaso, ela me ajudou, ela me viu que eu não estava bem. E depois eu só me lembro a minha mulher repreendendo o espírito de morte. Eu só me lembro ela dizendo: espírito de morte, sai! Falando alto, forte. E ela disse que eu fiquei, ela não sabe o tempo certo, parecia uma eternidade, ela me disse uns 2 minutos assim, com o olho aberto, olhando, sei lá para onde. E ela viu ali que o negócio estava muito difícil e muito preto. E ela abriu a boca, na autoridade daquilo que ela tem ministrado sobre cura. E ela abriu a boca. Daqui a pouco eu voltei. E eu me lembro ela falando, tanto que quando eu vi ela falando espírito de morte sai, ela repetiu umas 2 vezes, assim, alto, eu não estava entendendo nada, porque nem mesmo estava sabendo o que tinha acontecido comigo. Eu falei, por que ela vai falar de espírito de morte? Será que eu estou... Né? Eu não entendi na hora. Mas eu achei interessante, irmãos, que nós
vivemos na terça-feira uma experiência muito séria. Fui para o quarto depois, morre assim fraco, a palavra é fraco. Fraco, eu deitei. Eu achei interessante que eu falei, Deus, a grande questão agora é que eu tenho que dar aula à noite. E Deus falou com uma clareza indiscutível. Fica tranquilo, você vai dar aula à noite. E Deus falou, eu sei. Foi tão clara para a vida. Ideal, à noite foi muito bom. E, amados, foi uma experiência para provar se a gente crê naquilo que a gente prega. Porque, irmãos, quando a gente ensina algo, nós vamos ser provados. Quando a gente crê em algo, quando a gente fala algo da parte de Deus, nós vamos ser provados. Mas não vamos ser apenas provados. Nós vamos passar pela prova e vamos ser aprovados. Aquilo não foi para ser apenas provado. Aquilo foi para sermos aprovados. Então, quando a gente fala de fé, irmãos, fé é uma vida de experiência prática. Fé não é um conceito apenas teórico que você tem na tua cabeça. O que você declara, eu tenho fé. A fé se materializa, toma forma na nossa vida prática. Na nossa vida prática, a fé toma forma. E a fé toma forma especialmente nas horas difíceis. Porque, irmãos, quando tudo está ótimo, você nem precisa de fé, de certa forma. A fé é algo que é muito importante, especialmente na hora da prova. E a gente não se prepara para uma vida de fé no dia da prova. A gente se prepara para uma vida de fé vivendo, falando e se crendo com o coração, falando com a boca e se posicionando com atitude de fé. Isso para mim é muito claro hoje, gente. Fé não é apenas um crer do coração. A fé passa por falar a palavra da fé. E passa por tomar atitude. Imagine se minha mulher, esse exemplo que eu estou dando, ela ficasse ali só, botando só água na minha cabeça. Ela disse, pegou uma toalha, molhou com água e começou a passar no meu corpo, porque eu suava frio. Imagine se ela fizesse só isso, sei lá, se ia dar tempo. Sei lá se ia dar tempo, gente. Fé não é apenas crer com o coração. Crer tem que ter, a fé tem que ter atitude. Você tem que falar a palavra da fé. E tomar atitude. A fé é uma resposta à palavra de Deus. Por isso, irmãos, que eu tenho que me encher da palavra de Deus. E eu tenho que falar a palavra de Deus. A segunda é que eu devo a minha mulher, né? A primeira foi aquela de muitos anos atrás, quando meu corpo esfriava, esquentava, aquela história que vocês conhecem, né? Então já é a segunda que eu devo a minha mulher, né? Então eu falei para ela que ela era muito preciosa. Falei para ela que eu a amo. Mas não é só porque ela está me salvando de ir para o céu antes. Mas porque ela é muito especial. Gente, ter fé é ter garantia da vitória. E esse texto diz que o justo ele viverá pela fé. E eu fui pesquisar esse viverá aqui. O que quer dizer esse viverá? Em primeiro lugar, irmãos, viverá aqui quer dizer
ter vida verdadeira. Irmãos, uma vida verdadeira, segundo a visão de Deus, é uma vida de fé. Há um grande perigo, irmão, da gente viver na alma, porque a vida da fé é uma vida do espírito, não na alma, não nas emoções, não nos sentimentos, não na nossa vontade da alma. A vida verdadeira está no meu espírito. Irmãos, o amor verdadeiro está no nosso espírito, não está na nossa alma. Quando eu faço assim, se alguém vai casar, eu falo, não pense que o teu amor da alma vai garantir o teu casamento, porque não garante. Eu estou cada vez mais convencido que garante um casamento é a vida no espírito. A vida da alma tem altos e baixos. Então, irmãos, primeiramente, viverá aqui, o justo viverá pela fé, quer dizer, o justo tem uma vida na fé, uma vida verdadeira. A segunda coisa que fala sobre viverá quer dizer ser abençoado. Uma vida abençoada de um crente de verdade é na fé. Uma vida abençoada é na fé. Irmãos, primeiro Deus chamou você para andar na fé. E tudo decorre de uma vida de fé. Muita gente pensa que se você foi chamado para trabalhar para Deus, claro que a consequência de uma vida de fé é uma vida de obediência. E na obediência eu faço aquilo que agrada o coração de Deus. Porque fé e obediência andam casados. Gente, a vida abençoada é uma vida de fé. Porque é uma vida que nada pode te parar. Irmãos, nada e ninguém pode impedir que eu viva a plenitude do propósito de Deus. Nada e ninguém. O que me faz ser uma pessoa abençoada é saber que aquilo que Deus determinou na eternidade para que eu viva, eu vou viver pela fé. Eu vou viver crendo que Deus faz tudo aquilo que eu preciso para que eu viva esse tipo de vida. Viver pela fé é viver em total dependência de Deus. Dependência em todas as coisas. Seria interessante quando ele falou assim, faz um churrasco para os homens. Não é o do pão não, churrasco de ontem. Ele falou comigo, marca um churrasco para os homens, vai lá. E Deus falou mais, você vai bancar grande parte desse churrasco. Falei, Deus falou assim, faz isso aí. E hoje quando vi aqueles 50 homens ali, irmãos, 48, sei lá, faltaram alguns que tinham pago. Quando eu vi aqueles homens na onda, eu fiquei muito tocado. Quando eu li, depois fizendo uma roda assim, né, para ler a palavra, eu olhei para aqueles homens e falei, Senhor, que coisa tremenda. É a mesma coisa que ele está falando. Que coisa tremenda. Pode se gravar. E Deus falou comigo, homens cheios de Deus, homens no avivamento. Tem famílias em avivamento. Tem igreja em avivamento. Homens quebrantados é uma coisa, irmãos, que não tem capeta que aguente. Mas eu fui tive o comando de Deus. Do churrasco aí. Deus falou, irmãos. Pensa que eu vai. Irmãos, ficamos sábado todo dia lá no mercado comprar carne, né? Que não saca. Então, agora no mercado, mas não comprar muita quantidade, aqueles carrinhos cheios. Gente, como valeu a pena? Sabe por quê? Porque eu obedeci. Porque eu ouvi Deus e obedeci. O que Deus quer em você é uma vida de obediência, uma vida de fé.
e as coisas vão acontecer, e as coisas vão dar certo, e as portas vão se abrir, nada vai poder deter você. Oh, irmão, se o mar não abrir, você vai andar sobre as águas, mas vai chegar no lugar do propósito de Deus. É interessante que o Léo, levou um pastor de uma igreja ali perto, onde nós fizemos um trabalho junto com a igreja local do Sábado. Foi ele e o pai dele. Aqueles homens saíram profundamente tocados de lá. Não é tocados de lá, não. Tocados com o que aconteceu lá. Irmãos, eu falei assim, agora eu fui em grupo de oração de 3, no final, assim. O pastor saiu do lugar e foi logo sentar do meu lado. E quando ele orava, ele estava profundamente emocionado, gente. Como valeu a pena, gente? Mas por quê? Foi o churrasco? Foi a carne? Foi o pão do dia? Não, irmãos. A grande questão foi obedecer o comando de Deus. Uma vida de fé, irmãos, é uma vida guiada pelo Espírito Santo. E numa vida de fé você vai ter que romper barreiras, você vai enfrentar oposição, irmãos. Irmão, tem passado dias muito cansado. Interessante, quando à noite saímos do churrasco, nós transamos, e depois a gente começou a conversar. Já tinha 15 dias que eu não transava com a minha mulher, estava muito cansado. 15 dias, 2 semanas, 2 sábados, 14 dias. E eu achei interessante que ela falou, depois assim, ela falou assim, Marcos, a gente anda sem vigor. Aí de madrugada eu acordei e falei, pai, eu quero uma palavra sobre vigor, eu tenho que declarar essa palavra. Fui lá para a concordância, na minha Bíblia, aqui no computador, tem você joga a palavra, tem os versículos. E caiu no Salmo, que diz, ele faz forte ao cansado e multiplica. Isaías, desculpe, eu estava dormindo no meio dele. Ele faz força, ele faz forte o cansado e multiplica as forças daquele que tem ou que não tem algum vigor. Vai ver? Que tem nenhum vigor. Irmãos, eu acordei declarando aquela palavra. Você sabe que foi diferente essa manhã? Eu comecei a falar a palavra. E vou repetir essa palavra agora durante muitos dias, sobre vigor. Estou falando sobre a importância de falarmos a palavra de Deus. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças do que aquele que não tem vigor. Eu estou falando isso, vim no carro, irmãos, sozinho, né? Gravei depois, falando isso. Eu senti algo diferente nessa manhã. Porque a palavra de Deus, ela é trazida para mudar as situações e circunstâncias da nossa vida. Fé, irmãos, é crer que essa palavra vai mudar as coisas. Seja em qual questão da tua vida, questão financeira, questão de saúde, questão, seja o que for. A palavra, ela está ali, irmão, para que você declare. E quando você declara, você vai fortalecendo a tua fé, para que aquilo que você declara em linha com a palavra de Deus se manifeste. Amém? Porque o justo tem uma vida abençoada, gente. Não é uma vida sem problemas. Talvez depois que se converteu,
os problemas aumentaram. Às vezes acontece isso, né? Talvez depois que você se posicionou, os problemas aumentaram. Você diz, poxa, quando eu não estava tão posicionado, eu vivia tão tranquilo, e agora é guerra. Às vezes é assim mesmo. No mundo tereis guerras, tereis aflições. E muitas vezes Deus permite até para você se alinhar na fé. Às vezes você está vivendo uma vida assim muito solta. E Deus permite que as lutas venham para alinhar você na fé. Para levar você a uma vida de vitória. Irmãos, eu estou crendo na palavra de Deus. Não é que eu creio antes, mas eu estou me aprofundando no crer naquilo que Deus diz. E o que Deus diz vai acontecer na minha vida. Isso é viver na fé. Viver na fé não é apenas declarar que tem fé. Viver na fé é saber que Deus colocou em você um mecanismo que muda as circunstâncias. Muitas são as aflições do justo. Porém, o Senhor o livra de quantas? Irmãos, de todas. De todas. O Senhor livra de quantas? Eu quero viver essa vida, gente. Eu quero viver essa vida. Eu quero viver nesse nível de vida. O justo viverá. O justo primeiro tem uma vida abundante. O justo primeiro tem uma vida abençoada, de verdade. Terceiro lugar, irmãos. O justo, essa palavra viverá, quer dizer ser ativo, que se move na dimensão da fé. Por isso, irmãos, para eu me mover na dimensão da fé, eu tenho que ter muita sensibilidade do dirigir de Deus. Saber que Deus quer me conduzir em cada passo da minha vida. Não só no conteúdo, mas no tempo e na forma. Eu estou muito impressionado com isso aqui, irmãos. A questão do tempo e da forma. Eu preciso ser sensível aos tempos de Deus. Irmãos, quando eu atropelo os tempos de Deus, eu saio de uma posição de fé. Há horas que você vai passar por algumas lutas, porque Deus quer te ensinar algo nesse tempo de luta. Deus quer te ensinar. Deus quer falar com você. Deus quer que você reconheça coisas que precisam ser mudadas algumas vezes. Há um tempo para cada coisa, gente. Há um tempo. Às vezes nós recebemos uma palavra de Deus e achamos que o cumprimento da palavra é na semana seguinte, ou no mês seguinte, e às vezes é na década seguinte. Há um tempo, irmãos. Irmão, o que Deus falou, o que Deus tem para você, Ele não se esquece. Ele não se esquece. Deus não tem amnésia. Tudo aquilo que Ele falou para você, Ele vai fazer você viver aquilo. Mas há um tempo determinado para que aquilo aconteça.
Amém? Não adianta, gente. Deus queria que Abraão fosse pai de nações. E Abraão, ele acelerou o processo quando ele tem um filho com Agar, que causou tanto problema, até hoje causa. Abraão acelerou o processo. A palavra era verdadeira? Era. Mas por causa da palavra e por causa da visão natural, da impossibilidade natural daquilo acontecer, Abraão acelera, e junto com a sua mulher, em convivência com a sua mulher, acelera o processo. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu posso acelerar o processo, mas a fé me faz me mover nos tempos de Deus. Tem um texto que diz que a palavra no seu tempo, quão boa é. Quer dizer, uma palavra boa não é apenas a palavra dita no seu conteúdo. A palavra boa, ela dita no seu tempo. Uma palavra no tempo errado, ela pode trazer tanto problema, porque ela foi dita fora do tempo. Deus quer me fazer na fé alguém que se move, alguém que é ativo, mas eu tenho que estar sintonizado com o Espírito Santo para saber os tempos do meu movimento. Amém? Mas essa palavra viverá, irmãos, quer dizer também o quê? Vamos lá. Então quer dizer ter vida verdadeira, ser abençoado, ser ativo, quer dizer ser forte. A vida de fé me faz forte por dentro. Quando eu ando na fé, irmãos, nada me segura, nada me detém, e cada dia mais o medo vai ter menos lugar na minha vida. Uma vida de fé é uma vida em que o medo é colocado no seu lugar. Você está fortalecido, gente. Imagine minha mulher olhando para cima. Nem sei o que eu digo. Gente, ela teve que ter força. Ela não sabe o tempo. Ela acha que uns 2 minutos. Ela deve ter ficado repreendendo aquele negócio. 2 minutos. E eu? Gente, eu não podia sair dali com o olho aberto. Não, com o olho aberto, mas não podia, gente. Não tinha como. A minha mulher sabia que eu tinha que ver, voltar. Essa força vem da onde? Vem da fé. Essa força vem da onde, irmãos? Vem da fé. A fé me fortalece para enfrentar lutas terríveis, passar por elas e sair do outro lado melhor. A fé me fortalece. Gente, ninguém vai deter você numa vida de fé. Ninguém. Não tem. Não tem doença, não tem pessoa, não tem ninguém.
que vai parar você de viver a vontade de Deus. Em último lugar, a palavra viverá quer dizer ser eficiente. Irmãos, a vida de fé é uma vida eficaz, é uma vida eficiente, é uma vida que tem resultados. Quem anda na fé tem história para contar. Quem anda na fé tem história para contar. E quem anda na fé de verdade vai ser testado e vai passar por cada circunstância diversa na vida. O Paulo passou, né? Teve que passar na barra, né, cara? Paulo passou há pouco tempo que fez isso. Não foi, Paulo? Você que sabe, né? Naquele hospital. Tem que passar. Mas aquilo que ele foi recebendo, ele foi botando em prática. E na marra, não tem nem que pensar, será que vai dar certo? Não tem como. Você tinha que botar aquilo em prática e vai viver aquilo. Não é verdade? E agora, depois dessa experiência, a gente é fortalecido para aquela próxima coisa. Aquilo fica mais forte ainda. Irmãos, vida de fé quer dizer que ninguém vai nos parar. Você é vida de fé, gente. Está entendendo isso? Fez as pazes? Não. Fez quando fez as pazes? Anteontem, sexta-feira, eu vim à igreja, fiquei de olho em vocês. Eu mandei aquela mensagem para vocês no Facebook. Você viu a minha mensagem? Então abre lá no Facebook, está lá, no Messenger. Eu fiz as pazes direitinho? Está ótimo. O Facebook está ótimo. Agora, viu, Paulo? Fez as pazes. Ele é bonzinho, ele é um cara legal. Ele é ótimo mesmo. Está entendendo? Vida de fé mexe tudo. É eficiente, irmãos. Tem resultado. Imagine uma igreja que vive em fé. O que ela vai ver? O que ela vai experimentar? Estou desafiando você a orar muito tempo em língua, gente. A falar a palavra. Paulo, você ora quanto tempo em agora? Quando sai para Nova Iguaçu, leva quanto tempo? 2 horas, ora em língua. Também é o quê? Ora em língua, tem dirigindo. Está no ônibus, meu irmão, ora em língua. Está costurando a máquina de costura. Eu também para não errar, né? Gente. Ore em línguas, orando no Espírito Santo para a edificação da tua fé. Irmão, eu tenho a mesma coisa, né? Apóstolo, eu não fala isso. Fala a palavra, adora a Deus, medita na palavra, jejua. Apóstolo, talvez orar aqui, mas tenho 10 minutos eu consigo, mas jejuar, apóstolo, eu gosto tanto de comer também. Isso é uma vida eficiente. Entra nos princípios de fé, que nada vai te deter. Nada vai te deter. Nada vai te deter. Porque a vida de fé é uma vida eficiente, gente. Tem resultado. O justo terá uma vida de resultado pela fé. E quando você passar por uma grande prova,
Cuidado com quem você conversa. Passar por uma prova difícil? Cuidado com quem você abre a boca. Tempo de prova é tempo de se unir a pessoas que vão falar a palavra da fé junto com você pela tua vida. Não é aquele que dá um tapinho da alma, tudo vai dar certo, Deus é bom, isso não adianta isso aí, não. Gente que vai falar palavras que vão mudar as circunstâncias na tua vida. Em nome de Jesus. Vocês estão entendendo, irmão? Deus quer te levar a uma vida eficiente. Deus quer te levar a uma vida eficaz. Deus quer te levar a uma vida de resultados. Paulo foi um que passou por muitas lutas, gente. Mas ele disse já no final da vida, que estava entendendo que estava chegando a hora dele ir embora. Ele diz, combati o bom combate. E a única coisa que é a maneira de combater é a batalha da fé. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei o quê? A fé. E chega no final da vida e diz, vivi o que eu tinha que viver. E Paulo foi um homem que teve muitas lutas, mas teve uma vida profundamente eficiente. Eficiente, gente. Paulo teve um ministério que nos atinge até hoje, de forma eficiente. Mas Paulo disse, eu oro mais em língua do que vocês. Ponto do texto. Romanos 10, 8. Aleluia. Romanos 10, 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti. Aonde? Na tua boca e no teu coração. Qual é a palavra que está na tua boca e no teu coração? A palavra da fé que pregamos. Eu no passado falei uma frase muito séria. Eu disse, não é uma vida de oração que Deus quer de você, não. Deus quer uma vida de fé. Alguns podem até vai escandalizar. Porque tem muita oração que é oração de lamúria. É oração de reclamação. É o quê? Lamúria. Irmãos, não é uma vida de fé que muda esse. Não é uma vida de oração que muda as circunstâncias, não, irmãos. É uma vida de fé. Pode para frente. Eu aposto que dizendo que a oração é importante, eu não estou dizendo isso. É a oração da fé. É a oração da fé. É a palavra da fé que tem que estar na minha boca e no meu coração. Deus não te chamou para ter uma vida de oração, Deus te chamou para ter uma vida de fé. Como eu não sei orar direito em português, eu prefiro orar em língua. Sempre dá certo. Claro que eu oro em português da vida. 1 para 90. Sei lá, 10 para 90. Ah, não. Deus quer que tenha uma oração, Deus quer que você tenha vida de fé. Que a oração da fé produz e te ajuda na vida de fé. Que coisa, né? Tem gente que tem uma vida de oração longa e não anda na fé. Tem uma vida de oração longa, mas não anda na fé. Irmãos, é tempo da gente desconstruir conceitos. Minha mulher falou uma coisa depois que eu fiquei pensando essa madrugada. Na hora do papo, depois da transa. Ela falou uma coisa muito interessante.
Ela disse, Marco, ela está ouvindo umas mensagens, ela está ministrando sobre isso no estudo bíblico. Por exemplo, a gente fala assim, minha alma está com sede de ti, Senhor. Isso o Velho Testamento é verdade. Ela disse, mas Marco, depois que o Espírito Santo está em nós, a Bíblia diz que não teríamos mais sede. E a Bíblia diz que o pão do céu está dentro de nós. E quando eu nasço de novo, a água viva está dentro de mim para não ter mais sede. Aí eu falei, eu acho que nasci está um pouco exagerado. Aí eu fui pesquisar, porque era fome, para ver se tinha fome de Deus, né, no Novo Testamento. Só tem fome de comida mesmo. Porque faminto, nada. A fome de Deus é no Velho Testamento, quando o Espírito Santo não habitava nas pessoas. Quando ele está em você, o pão do céu está aí, para você não ter fome. E a água da vida está aí para você não ter sede. Interessante, né? Como é que essa mulher falou uma coisa certa? Que eu contestei ela. Falei, eu vou descobrir um texto para contradizer ela. Ela ficou dormindo lá e eu fui procurar lá e nada de achar. E nada de achar o texto para contradizer. Cris, Nancy, por favor, não exagera. E não consegui o texto para contradizer minha mulher. No Novo Testamento não tem minha alma tem sede, estou com fome de Deus. Eu até entendo quando alguém fala isso, quer dizer, eu quero mais de Deus, sei lá. Até entendo. Mas se você pensar bem, sabe o que acontece? A gente não entende que a obra de Cristo é uma obra consumada. A gente sempre pensa em algo que vai acontecer, porque a gente nem vive, sabe por quê? Parece que sempre é no futuro. Irmãos, tudo aquilo que Deus fez, para eu ter uma vida vitoriosa, já aconteceu. E minha mulher me deu de novo. Eu confesso, peguei a Bíblia, botei uma fome. Tudo era fome de comida. Paulo não teve fome lá na ilha, não sei das quantas, não sei o que. Jesus teve fome, né? Tempo do jejum dele lá. E não achei a palavra para contradizer minha mulher. Não sei, estou falando você. Não é? Gente, sabe por quê? Eu vou dizer para vocês agora, não fiquem escandalizados. O diabo quer que você sempre Quem foi? Não, sim. Os caranguejos. Mas o diabo sempre quer que você pense nas coisas do futuro. Porque você nunca vai ver elas. Irmãos, o que Deus já fez já é consumado em Cristo Jesus. A minha cura não é para o futuro, é para olhar para onde? Para a cruz. A provisão, sabe para onde está? Ele se fez pobre para que nos tornasse ricos. Aonde foi feito isso? Quando ele viveu aqui na terra. Ah, Deus, tu vai me dar isso. Irmãos, Deus já deu tudo que você precisa. Efésios 1, eu li isso hoje de manhã, de madrugada. Está lá. O Senhor tem nos abençoado com toda a sorte espiritual nas regiões celestiais. Já está lá, gente. Já está lá. O que a fé faz? A fé vai lá e eu pego aquilo e me aproprio para a minha vida. Não, isso não foi isso hoje não, eu vim pensando sobre isso. A gente sempre vive na perspectiva do futuro. E aquilo nunca chega, irmãos. O que Deus já fez, Deus já fez. Deus já fez. Deus já fez. Aleluia. Aleluia. Mas eu confesso que eu queria contradizer minha mulher. Fiquei doido para achar Cristo.
assim, fome, fui lá. Mas tinha alguns tipos de fome, mas tudo é fome de comida. Sério? Não tem mais sede. Mas ela não era convertida, né? Ela nunca mais teria o quê? Sede. Então quando eu digo, Senhor, eu tenho sede de Ti, a obra não está consumada. E está aí dentro, o Espírito Santo sacia toda a minha sede. O que eu preciso é entrar pela fé nesse lugar de vida no Espírito. É legal isso, gente? É um tempo de muita revelação na igreja de Jesus. Você não precisa ter fome. Deus já saciou a tua fome. Você precisa ter fé no coração e na boca. Eu nem falei para você, né? Você foi dormir, eu nem falando aqui publicamente. Você tinha razão. Jesus tem razão. Ela quer me humilhar agora. Ela quer me humilhar. Ela quer me humilhar. Não, mas quer me humilhar sim. Fala. Oi, irmãos. Eu falei isso. Foi Jesus que falou isso. Né? Jesus falou em João 4. 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ainda aqui, no capítulo 6. Eu procurei também sede também. Procurei fome e sede. Sede eu tinha, sede e santos, até verbo sede. 6,35, João 6,35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. É o que Jesus falou. E muitas vezes vão se infiltrando. Irmãos, muitos entendimentos errados se infiltraram na igreja. E a gente sai falando, a gente sai cantando, e isso tem aparência de espiritualidade, de piedade, mas nega a palavra e nega o poder de Deus. Não é? Então, irmãos, eu creio que nós estamos num tempo que nós temos que entender o que Jesus, o cabeça da igreja, o dono da igreja, falou, e a gente tem que viver, ficar só com isso. Amém? Então, se a gente tem fome, tem sede, é porque a gente não é salvo. A gente não nasceu de novo. Uma vez que nós nascemos de novo, nós temos uma fonte de vida espiritual no nosso espírito para nos saciar plenamente. E nós temos o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo, que mora no nosso espírito e que nos alimenta. E nós temos que estar sem fome e sem sede, porque nós temos uma fonte dentro de nós. Amém, irmãos? E eu quero, em nome de Jesus, desmascarar essa mentira no meio da igreja. E nós ficamos com a verdade de Jesus Cristo. E nós temos que avaliar o que nós cantamos. E algumas coisas nós temos que retirar do nosso amém? Amém. Não tirei nada. Amém, irmãos. Amém.
Jesus é o centro da igreja. Amém? E nós temos que nos voltar de todo o coração para Ele, para que Ele reine, para que Ele governe, para que o que Ele diz é que prevaleça na nossa vida. Amém? Então eu creio que nós podemos terminar esse culto orando, né? Pedindo ao Espírito Santo que nos sonde, né? Aquilo que entrou dentro de nós, nosso entendimento, que não está alinhado com a palavra de Deus, que seja arrancado de nossas vidas. Amém? Para que somente o que é de Cristo domine a nossa vida. Amém? E nós estamos nele, nós somos dele, Ele está em nós nos unimos a Cristo, nós somos um só em espírito com Ele. Eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Cristo está no Pai, o Pai está nele. O Pai e Cristo estão em mim. Nós somos um só. Amém? E é com essa revelação que nós vamos sair como igreja do Deus vivo para fazer um furor nesta terra, para destruir as obras do diabo e para estabelecer o reino de Deus. Amém? Você quer isso para a sua vida? Amém? Então fique de pé que nós vamos orar. Pai, muitos raciocínios entraram na igreja, muitos entendimentos que não têm parte com a Tua palavra e que não têm parte com o Teu Espírito. Pai, muitas vezes nós, a igreja, misturamos o Novo Testamento com o Velho Testamento. E temos muitas vezes uma mentalidade do Velho Testamento, quando ninguém do Velho Testamento tinha o Espírito Santo. Nós, no Novo Testamento, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E nós rogamos, Pai, esta manhã, por uma revelação à Tua igreja, desta realidade espiritual. E nós te pedimos, Espírito Santo, sonde, vasculhe o nosso interior. Aquilo que entrou dentro de nós, que não tem parte com a Tua palavra, nem com o Teu Espírito, seja arrancado das nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, Pai, uma revelação profunda de que Cristo está em nós, de que o Espírito Santo está em nós, e que nós e Cristo somos um só. Nós somos a boca de Cristo nesta terra, nós somos os pés de Cristo nessa terra, nós somos a mão de Cristo nesta terra, e Ele em nós e nós nele, nós vamos estabelecer o Seu reino nesta terra e vamos expandir o Seu reino. Pai, nós cremos numa onda poderosa de milagres, de sinais, de prodígios, de maravilhas que acontecerão através de uma igreja que tem esta revelação. E nós profetizamos que este povo que está aqui há de ser um povo que há de fazer proezas em Teu nome. Em nome de Jesus, nós cremos e recebemos. Em nome de Jesus. Amém. Até logo mais.